esse Meet, tá? Esse episódio ele vai também para o nosso canal no YouTube. Já temos 17 episódios gravados. Se você deseja informações aí do setor de energia solar, informação bacana, inclusive de convidados que a gente traz eventualmente, aproveite, temos 17 episódios lá no nosso canal. Daiana, se possível, depois coloca aqui o link do canal, coloca no Coloco, chat, a sim. galera já entra lá, já começa, já se inscreve, né? Pode deixar. E aí vai recebendo notificações quando a gente libera conteúdo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Gustavo Imperatori, não sei se todos aqui me conhecem. Eu vi que a Diene da Solax também divulgou dentro do grupo da Solax, grande parceira de mercado, amiga nossa aí. E acho que ela não está aqui, está viajando, está no exterior, mas tudo bem, agradeço muito pela colaboração de levar informação a mais integradores. Nós somos uma empresa de engenharia, consultoria, nós não vendemos, não instalamos, fizemos isso no passado, entre de 2016 e 2018, éramos integradores, trabalhávamos também para outras empresas na parte de projetos. Em 2019 em diante, nós passamos a atender o mercado a nível Brasil, somente com projeto, homologação e prestando treinamentos. Então, são 10 anos de história, esse é o 10º ano de GSIX. Convido a você que é aqui da região, se você é cliente da GSIX e ainda não adquiriu a sua caneca GSIX 10 anos, venha e pegue. Não precisa pagar, é presente para você. Mas tem que vir aqui na GSIX, senão não ganha, tá? Ou onde eu estou indo para fazer uns treinamentos, eu aproveito para levar para o cliente, tá bom? Mas é isso, e hoje nós vamos abordar o assunto tarifa branca, as oportunidades que você pode ter frente aos seus clientes, tá? Trouxemos para acrescentar e enobrecer ainda mais esse conteúdo o Gilmar da Ergo. Levanta a mãozinha aí, Gilmar, para a galera te conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Eles fazem um trabalho incrível aqui do Rio Grande do Sul para o Brasil. Eles estão em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, e prestam uma consultoria muito bacana aí na parte regulatória, dimensionamento, payback. Gente, é uma empresa também, não sei quantos anos já, Gilmar, de setor, quase 10 anos também, né? Isso, na verdade, eu já estou há pouco mais de 10 anos agora. Na verdade, eu falo um pouquinho menos de tempo, mas também já quase uma década nisso. Bastante tempo. Sensacional. Muito bom, muito bom. Obrigado por ter vindo, tá? E eu já vou passar o bastão para ti. A gente vai falando aqui, vamos trocando, tá? E depois do que você disser aí que da tua parte fechou, a gente abre para perguntas aqui para a galera ir trazendo as dúvidas. E a ideia é que a gente termine até um pouquinho antes das 10 hoje, tá? Então vamos acelerar e vamos trazer aqui o que realmente importa para a gente girar o ponteiro, fazer vendas, não ficar no blá blá blá. Então é isso, pessoal. A tarifa branca, ela já está aí há um bom tempo, né, Gilmar? 2018. Na verdade, teve problema também até antes, né? Até em 2018. Foi um plano governamental que, infelizmente, deu muito errado, né? E aí a gente até hoje debate essa questão aí do sinal com relação ao consumo energético. Maravilha. Eu vi que tu abriu a apresentação, pode tocar ficha, tá? Isso. Na verdade, eu também tenho minhas dúvidas, viu, Gilmar? Estou aprendendo aqui. Vou te incomodar de vez em quando. Esse é o momento da gente compartilhar o conhecimento. Vamos lá. Vai lá. Tinha caído, mas agora vai dar. Eu vou fazer o seguinte, ó, nesse formato não vai ficar bom. Vou parar de compartilhar e vou compartilhar a tela inteira e daí eu vou parar de ver vocês. Tá bom. Se tiver alguma questão, tu só me avisa daí, tá? Compartilhar diferente. Um minutinho. Vou voltar aqui agora. Estão vendo minha tela aí? Não. Não ainda? Não.
Agora abriu. Estão vendo aí, né? Certinho. Uhum. Beleza. Então, pessoal, uma introdução bem rápida. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui novamente, compartilhando conhecimento. Tá? Sempre uma honra. A gente sempre brinca que quando vocês convidam, não é um convite. Né? Caiu a tela de novo, Gilmar. Caiu? Não sei por que está caindo. Talvez tu converta em PDF e abre ela está em PDF. Ela está em PDF. Ela está em PDF, aí que tá, por isso que deveria estar. Deixa eu tentar. Vamos ver. Ver se melhora. Ou do jeito que estava antes, não estava muito ruim, não. Tá, tem certeza? Coloca na tela, vamos ver o que a galera diz aí. Legal. Não sei por que caiu, na verdade. A tecnologia tentando me derrubar aí. Ó, tá caindo. Deixa eu fazer diferente aqui, peraí. Ou o que eu posso fazer... Deixa eu, peraí. Gilmar, só te atrapalhar um pouquinho, não quer que eu compartilhe aqui e eu vou passando para você? Eu ia dizer isso agora. Em último caso, a gente faz diferente, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, só um minutinho. Só me dá um minuto. Eu vou te mandar já no WhatsApp. Eu baixei do Canva já, se é aquela lá. Baixou? É isso aí. Uhum. Só vai me... Aparecendo para vocês? Agora sim. Top. Uhum. Certinho. Legal. Agora vai dar. Foi de bom. Bom, então só concluindo, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento, falando sobre algo tão importante. Pessoal, eu estou num café, então talvez vai ter um pouco mais de ruído externo, tá? Mas eu acredito que vocês vão conseguir me escutar e não vai ter problema nenhum, tá? Uma breve apresentação da equipe, tá? Eu mesmo que vos falo, diretor de regulação. Eu sempre faço a brincadeira que eu sou o que está lá com o bastão e brigando pelo integrador contra as distribuidoras, né? Não é que eu seja contra as distribuidoras, mas é que eu sou contra as distribuidoras. Então, essa é a grande verdade. E nós temos também a Ana Paula, que é nossa diretora executiva e faz muito bem a nossa parte comercial também. E o Everton, que é o advogado da empresa e lidera a parte jurídica aqui de toda a empresa. Então, a Ergo foi uma empresa criada para atender outras empresas do setor de energia. Inicialmente, nós tínhamos um foco muito maior nos integradores, mas com o tempo a gente também teve a oportunidade de atender investidores, principalmente na grande onda que teve das usinas de locação. Então, a gente teve muita modelagem, até hoje, na verdade, a gente constitui uma série de associações que estão entrando no mercado de forma segura, saudável. Então, o nosso viés sempre foi, efetivamente, fazer com que o setor crescesse de forma saudável e também tivesse, de forma mais facilitada, acesso ao conhecimento. Isso é uma premissa também bastante básica que a gente sempre priorizou aqui na Ergo, tá? Vou passar para a parte do... Alguns pontos importantes que eu quero tratar com vocês, tá, pessoal? Que talvez tenha passado um pouco despercebido ou a gente deixe de lembrar com o tempo, mas quando a gente teve a última grande briga do nosso setor, né, que é quando teve uma mobilização muito grande, que é quando fomos a Brasília, que é quando tiveram uma série de discussões, foram através das MPs, a 1300, a 1304. Naquele momento, diversos temas de alteração no nosso setor foram tratados, temas importantes, e teve uma discussão que ela durou pouco tempo, mas que ela fez um barulho bem interessante, que era a questão de, em algum momento, a gente começar a ter uma alteração de cobrança de tarifa a depender da hora do dia. Então, a gente começou ali, alguns integradores começaram ali a entender o que era a possibilidade de uma cobrança de sinal econômico, que a gente fala horário, né? Então, isso quer dizer que, a depender do horário do dia que você consome, é mais caro. Popularmente, a gente conhece isso no grupo A, através do horário fora ponto e ponto. Então, é onde a gente tem mais, de forma mais comum e também há mais tempo. A gente sabe que das 6 às 9, normalmente nos estados, das 6 às 9, é um preço que ele é muito mais caro, né? Tem um delta tarifário muito elevado. E fora a ponta são todos os restantes, né? Todos os outros horários. Então, quando a gente se acostuma com isso, para algumas pessoas, soa um pouco estranho acreditar que isso poderia também impactar o grupo P. Mas, na verdade, a tarifa branca, eu que o Gustavo, inclusive, puxou do gancho inicial ali, a tarifa branca ela já existe há muitos anos. Só que a verdade é que ela não emplacou. E o principal ponto de debate para ela não ter emplacado é a falta de informação.
A gente está falando hoje que o principal consumidor que ele é impactado pela tarifa branca, ele é o consumidor mais, a gente chama juridicamente de hipossuficiente, né? Ele é o que menos tem conhecimento, ele é o mais vulnerável de toda a cadeia do setor elétrico. Então, por esse motivo, pela falta de informação, e aí tem uma série de outras questões também, prejudiciais, é que a tarifa branca não importa. Mas se a gente for observar para alguns cenários, para alguns perfis de consumos, faz total sentido esse consumidor só na tarifa branca. E já para outros perfis de consumo, não faz sentido nenhum. E faça pagar muito mais caro. Inclusive, eu vou apresentar para vocês um case aqui que eu vou demonstrar que fica um pouco mais caro. Então, esse é o primeiro ponto, né? A grande discussão das MTs, e depois dessa discussão que acabou terminando, né? Foi retirado do texto e não foi convertido depois da Lei 15.269 essa alteração. Tá? Nós temos também a consulta pública 46 de 25, ela inclusive já está encerrada, e aqui a gente teve uma tratativa um pouco mais avançada, mas aí por parte da ANEEL, não do Congresso. Aqui a gente já teve a ANEEL tendo a definição um pouco mais avançada de como seria aplicado de forma não mais opcional, mas sim obrigatória, então compulsória, para o consumidor do grupo B. E aí se criou dentro desse debate, dentro do voto do relator, inclusive, se criou alguns cenários onde se entendia que os consumidores não estariam tão vulneráveis a isso. Tá? A opção que a ANEEL teve em primeiro momento foi trabalhar com consumos acima de 1.000 kWh. Então, quando a gente teve a evolução desse tema dentro da ANEEL, em primeiro momento, que ainda dentro do ano de 2026, a gente tem uma grande possibilidade dos consumidores do grupo B, e aí isso aí está incluindo B1, B2 e B3, que tem um consumo acima de 1.000 kWh, se essas definições, obviamente, passarem, eles terão de forma compulsória a aplicação da tarifa branca. Então, aqui imagina um cenário, tá? Existem sim residentes que consomem acima de 1.000 kWh, a gente sabe disso. Não só residência de alto padrão, mas dependendo do perfil de consumo, é possível que se tenha um consumo acima de 1.000 kWh. E aí eu sempre faço, né, a exemplificação de uma família com uma rotina normal. Normalmente, ao final do dia, se chega em casa e se prioriza tomar banho. Esse é o pior momento para tomar banho, porque das 6 às 9 a gente tem o horário da ponta. Então a gente vai passar a tomar banho ali a partir das 9, 9 e pouquinho. Não faz sentido do ponto de vista da rotina da família brasileira. Então, por essas questões, o impacto ele é direto, é um impacto imediato, imaginando que isso venha passar mais uma vez. Tudo bem, mas o que a ANEEL diz? Vamos iniciar da seguinte forma. Se isso realmente passar, se for consolidado, a ANEEL ela resolve da seguinte forma, de maneira bem simplória. Os primeiros 3 meses de aplicação, onde ela disse, passou, teve a votação, vai acontecer. Os próximos 3 meses, ela vai somente fazer uma apresentação. Eu digo, ela é concessionária. A concessionária vai fazer apenas uma apresentação. Gustavo, olha só, o teu consumo, ele foi de X kWh. Se tu estivesse sendo cobrado na tarifa branca, tu iria pagar Y. Mas tu vai pagar X. Eu estou só te mostrando o que tu vai fazer. E ela faz isso durante 3 meses. Porque a ANEEL entende, no debate dela, que esse é o tempo suficiente que o Gustavo tem para adequar a rotina dele dentro da realidade da tarifa branca. E aí, depois disso, ela passa efetivamente a cobrar. Então, ela faz esse momento aí de projeção. A gente sabe que 3 meses não é o suficiente para isso. Obviamente, não é para isso. Até porque existem situações em que a gente não consegue alterar. E aqui eu estou falando de uma residência. Tá? Nós vamos trazer isso para uma padaria, vamos trazer isso para um café, vamos trazer isso para um restaurante que abre de noite. Como é que eu vou adequar o meu perfil de consumo noturno se eu abro meu restaurante de noite? As pessoas vão jantar ali a partir das 6h30, 7 horas, a depender do estilo de restaurante ou da padaria. Assim, não faz sentido do ponto de vista prático. Mas essa é a maneira simplória que a ANEEL entendeu dentro do voto, nos debates, notas técnicas, que realmente seria uma forma boa, vamos dizer assim, de adaptação. E a segunda rodada de aplicação, ela já envolve uma faixa um pouco abaixo. Aqui, então, são os consumos que eles são acima de 600 kWh. Então, ela reduz um pouco esse teto para 600 kWh. E depois vai chegar um momento em que vai impactar praticamente todos os consumidores do grupo B. Tá? Ela exclui dessa aplicação aqui quem recebe tarifa social, tá? Quem tem benefício de tarifa social, tá? E quem tem qualquer outro tipo de vinculação governamental, que receba algum tipo de desconto na fatura ou algo assim. O que realmente faz sentido, tá? Normalmente são pessoas lá que têm um consumo de 100 kWh, 150 kWh,
não faz muito sentido penalizar as pessoas, sendo que elas já ganham, né, benefícios governamentais. Então, essas pessoas são excluídas dessa onerosidade. Isso é uma parte realmente positiva. Gilmar, exclui-se pessoas que recebem rateio de energia fotovoltaica, que tem algum benefício nesse sentido? Não, isso não tem exclusão. Inclusive, a nota técnica, essa pergunta é boa, né? A nota técnica, que foi o debate técnico feito pela equipe da ANEEL, ela debate sobre a insegurança que pode trazer a aplicação da tarifa branca para consumidores que tinham o famoso direito adquirido, né, que é o GD1. Porque aqui a gente está falando efetivamente de uma alteração tarifária. E essa alteração tarifária vai impactar, por exemplo, o retorno dos investimentos que foram feitos naquela confiança de que a tarifa se manteria a mesma, né? Então, essa discussão não está concluída. De fato, há um levantamento de dúvida, feito inclusive pela própria nota técnica, onde ela diz, olha, nós estamos avaliando que talvez venha a trazer para a ANEEL, né, talvez uma carga jurídica, né, uma demanda judicial relativa a essa insegurança. Mas ela também não traz a resposta para isso. Ela só diz, olha, há uma dúvida aqui, como deve ser o tratamento desse ponto. E aí, quando tiveram as reuniões, inclusive para tratar sobre esse tema, as associações do setor, elas falaram sobre isso, porque a gente vai começar a ter GD1, GD2, GD3, GD1 tarifa branca, GD2 tarifa branca, GD3 tarifa branca. Não faz sentido. Começa a ficar confuso demais, né? Ao invés daquilo que em 2021 se pensou com a resolução 1000, que é unificar os conceitos, unificar prazos, depois a 1059 foi só incorporada a 1000, então unificando normativas, a gente joga tudo isso para o água abaixo e diz assim, ó, não serve mais de nada, vamos de novo tornar tudo muito complexo, ao ponto do consumidor não entender. E é aquela coisa, né? Se a gente não entende, a gente se sente inseguro, a gente não investe. Então isso prejudica os novos investimentos, tá? Então, esse é um ponto que ainda não se tem uma resposta. Pode passar. Aqui um ponto bem relevante, inclusive também o Gustavo trouxe de vez, né, e eu entendo que é crucial para a gente falar. Eu estou trazendo aqui, como o caso, o case que eu vou tratar, ele é da RGE, trouxe também algumas informações que são relevantes para a RGE nesse ponto de vista, tá? Mas aqui a gente está falando do reajuste que aconteceu em junho, tá? Ele iniciou a vigência dele no dia 19 de junho, a gente está sexta-feira agora, e ele foi um reajuste muito grande, tá? Que impactou realmente bastante, negativamente do ponto de vista de quem paga, né? Positivamente do ponto de vista de quem não paga, né? Eu disse, olha, estou tranquilo, estou blindado, entre aspas, esses reajustes tarifários. Então aqui a gente teve um efeito médio do consumidor de 16%, tá? Ele é um reajuste muito alto mesmo. E isso aqui, de fato, é um gatilho de venda absurdo. Isso diminui muito o payback. Né? Então, quem estava pensando em fazer investimento em energia solar, se não faz com o estímulo desse aqui, acho que não está nem pensando muito bem, né? Não faz sentido. Realmente teve um aumento muito grande. No cliente residencial B1, a gente teve aí 14,97%. Bastante coisa. Tá? Inclusive, uma sugestão que eu faço para vocês, né, é fazer uma apresentação de projeção de uma fatura para o cliente de vocês. Para mostrar para ele, assim, equiparando. Ó, foi isso aqui que tu pagou em maio, por exemplo, e isso aqui que tu teria pago se fosse essa tarifa de agora. Porque não adianta ele só olhar para as faturas da frente e ele ter uma mínima percepção de que aumentou. Vocês precisam, na minha concepção, e é uma sugestão, eu quero ditar a ordem aqui, né, ditar regras, né, mas é como eu entendo que faz mais sentido. Pegar uma fatura que ele de fato pagou, o consumidor pagou, e projetar ela com as tarifas novas. Essa comparação aqui realmente é importante, tá? Pode passar. Então, aqui, com relação à tarifa branca, né, o que é importante que a gente saiba? A tarifa branca, ela tem uma peculiaridade somente dela, que é a questão do intermediário. Ela tem um custo tarifário a mais, que é o posto intermediário. Ele vai ser sempre 1 hora antes e 1 hora depois do horário da ponta. O horário da ponta, ele é normalmente das 6 às 9. E aqui eu vou abrir só um parênteses bem grande, tá? O horário da ponta, ele pode variar dependendo do estado. Tá? Então, vocês precisam se atentar a isso, porque alguns estados têm uma alteração. Ele é, por exemplo, das 5h30 às 8h30. Em outros estados, ele é das 5 às 8. Em outros estados, ele é das 6 às 9. E assim vai, tá? E durante o horário de verão, que nós não temos há alguns anos, mas se tiver em algum momento, é só mesmo empurrar 1 hora para frente, tá? Mas isso é importante também, tá?
E o período do fora ponta, ele é todos os outros horários. E aí, a regra é a mesma para a questão do grupo A. Sábados, domingos e feriados nacionais, eles são considerados totalmente fora ponta, tá? E como feriados nacionais no setor elétrico, a gente considera também, além dos feriados que normalmente a gente conhece, a terça-feira de carnaval e o Corpus Christi. Passou a ser em algumas cidades, ele passou a ser facultativo, mas ele ainda é considerado, do ponto de vista do setor elétrico, como um feriado nacional. Tá? Então, ele também é incluído nesse sentido. Tá? Pode passar. Então, aqui, só para mostrar para vocês, esse é um layout de uma fatura de tarifa branca. Se nós observarmos ali, ó, na primeira linha, nós temos, então, o consumo da ponta. Tá? A quantidade que foi faturada ali foi 96. Nós temos uma tarifa seca, que a gente chama tarifa anel, que é 100 tributos ainda, de 1,13. Tá? Isso aqui é só a parte da TUSD. O consumo intermediário, tá? Então a tarifa intermediária 74 centavos e do fora ponta 36 centavos. Então, se nós observarmos, tem uma diferença muito grande entre ponta intermediário e fora ponta. Tá? Isso também é bem interessante de vocês observarem, principalmente se o cliente de vocês não conseguir adaptar o consumo de vocês, como eu falei o exemplo do Gustavo, ou da padaria, ou do café ali que eu falei de vocês, tá? Então, porque aí realmente ele vai ser onerado com essa mudança de tarifa. Deixa eu mostrar. Gilmar, quem já tem GD, provavelmente, quando entrar a obrigatoriedade, automaticamente a energia que vai compensar, ela vai compensar automaticamente fora de ponta. Talvez o cliente tenha, ou será que vai abranger a compensação em tudo, porque tem o fator de ajuste, acho que você vai comentar. Exatamente, vai ter que fazer o fator de ajuste. Vai ter que, de repente, não se sabe como vai entrar isso, se vai compensar o fator de ajuste, ponta, né? O fator de ajuste, ele está definido, ele de fato precisa acontecer, até porque hoje já existe tarifa branca, e a gente já sabe como ela é aplicada, né? Então, o fator de ajuste, toda vez em que a gente tem uma compensação do imposto tarifário que é diferente do que foi gerado, ele precisa existir, tá? Então, isso é importante. Então, isso significa que, nesse caso, diminui o resultado financeiro, diminui a economia que poderia ser proporcionada para aquele cliente específico. Esse é um ponto de vista, no ponto de vista econômico, é bem ruim. Eu teria que aumentar um pouco mais a geração para poder compensar esse fator de ajuste. Não vai mudar nada. Não vai mudar muita coisa, tá? Porque, assim, talvez, em alguns casos, ele até tenha já 100% a compensar, entende? Então, talvez isso esteja falando no sentido de talvez ele não ter 100% para compensar por causa do fator de ajuste. Aí sim. Mas, em alguns casos, mesmo que ele tenha 100%, ele, mesmo assim, não vai ter a mesma economia que ele teria se fosse convencional. Sim. Ela vai impactar. Aqui, então, só para mostrar também para vocês ali que tem adicional de bandeira vermelho também em cada um dos postos tarifados. Tá? Então, tem mais essa questão que é cobrado de forma diferente. Isso também é bem importante. Tá? Nossa. Que delícia isso, né, cara? A gente paga pouco, né? Então, olha só, pessoal, o que eu falei para vocês? É aquela coisa, a gente fala que tem que fazer e faz, tá? Não é o contrário, Deus do livre. Então, aqui, esse é um cliente, por exemplo, que ele teve um pagamento da fatura de maio dele, tá? Que deu ali, aproximadamente, aqui, deu 1.861 mais 1.100, deu uns 2.961, mais ou menos, tá? E se a gente considerar o reajuste tarifário, ele teria pago nessa mesma fatura 3.414. Então, por causa do reajuste tarifário, essa fatura aqui, ele teria pago 442,45 a mais. Então, é importante que a gente observe esse tipo de situação e, literalmente, esse é um termo que eu vou usar. Joga essa informação para o cliente. Só, tá aqui, essa é a projeção dessa fatura de maio que iria pagar. A melhor forma de tu demonstrar um aumento tarifário é assim. Porque senão, mais uma vez, ele só vai perceber que está pagando mais caro, mas não vai saber o quanto ele está pagando mais caro. Assim tu consegue fazer um comparativo claro do que ele já pagou e do que ele deveria pagar com o novo reajuste, tá? Então essa é uma sugestão que eu dou para vocês de apresentação, principalmente como gancho de venda, tá? Para aquecer um pouco mais alguns clientes de vocês. Aí aqui nós temos um ponto bem interessante, tá? Aqui eu fiz uma simulação, eu peguei esse mesmo cliente, que obviamente, tá? Aqui a gente fez o quanto, então, esse cliente ele iria pagar, tá? Com a tarifa convencional, e aqui o quanto esse cliente iria pagar com a tarifa branca, tá? Então, só para a gente ter uma
Só para a gente ter uma ideia, ele iria pagar em torno de 24% a mais, tá? Obviamente, para que eu consiga projetar essa tarifa branca nessa fatura em específico, eu também preciso ter alguns cuidados, eu preciso adotar algumas premissas, né? Que é entender qual é o percentual que ele vai ter na conta, qual é o percentual que ele vai ter de consumo no intermediário e qual é o percentual que ele vai ter de consumo no para-ponto. Se vocês observarem, isso está um pouco abaixo ali das tarifas, tá? Ali naqueles blocos em azul ali. Então, aqui eu considerei, para este caso em específico, que 30% do consumo dele, a 30% do consumo que foi faturado, ele seria faturado na ponta da tarifa branca. 10% no intermediário e 60% aqui no para-ponto. Aí que a gente chega, então, nesse valor de 4.243,17, tá? Gente, é um aumento muito grande, né? 24% ele teve de aumento. Então, querendo ou não, se a gente for observar esses pontos aqui, que são muito, muito importantes para vocês falarem com o cliente de vocês, claro, mais uma vez, voltando, nós estamos ainda numa discussão da tarifa branca, mas quando ela for consolidada, quando ela for aplicada, quando a minha concepção vai acontecer, a gente não sabe quando, é importante que você já tenha isso aqui numa apresentação pronta, para já mandar para alguns clientes de vocês e conseguir demonstrar para ele quanto vai passar essa fatura ali, para já acelerar ali alguma negociação que vocês possam ter com esse cliente. O fato é, né, Gilmar, desculpa te interromper. Não, que isso? Num cenário onde você tem a tarifa grupo B hoje, tradicional, né, tarifa única, geral, você saber exatamente quanto está consumindo em média em cada posto tarifário, né, para poder fazer essa estimativa. Não sei como é que você... Tem maneiras de fazer isso, tá? Existem maneiras de fazer isso. Por exemplo, muito provavelmente, aqui o que a gente vai falar como uma solução é a instalação de baterias, tá? Então, assim, se nós vamos falar de instalação de baterias, é muito provável que em algum momento você vai ter que trabalhar com o analisador do cliente. Então, é assim que consegue fazer a projeção. Ah, beleza. Uma coisa leva a outra. Então, quando a gente fala de oportunidades, não é aquela coisa, não adianta a gente só falar do problema. A gente destaca o problema para destacar a solução. Então, como a conclusão, né, dessa conversa e a solução apresentada, uma das soluções apresentadas é o armazenamento, para que a gente consiga chegar nessa projeção, tu vai lá e vai instalar o analisador. Tá? Gilmar, mas o ideal seria eu deixar lá um mês o analisador. Eu não vou dizer que não seja o ideal, mas convenhamos, se vocês ficarem instalando um mês o analisador em cada um dos clientes, se vocês optarem em vender deste porte, vocês não vão ser do chão. A verdade é essa. Então, o ideal é que vocês tenham informações suficientes para fazer um bom dimensionamento. Essa é a verdade. Informações suficientes para vocês fazerem uma boa projeção econômica do cliente, mas não significa que vocês vão fazer uma projeção perfeita. E o cliente de vocês tem que estar ciente disso. Vocês vão instalar um analisador lá e vão fazer a captação de dados durante aquelas 24 horas, uma semana, por exemplo. E aí vocês vão conversar com ele, cliente, eu preciso que tu tenha o máximo de consumo hoje. Quando tem um perfil, quando é o teu dia normal, né? Como é que é o teu consumo? Por exemplo, se for uma residência, normalmente se toma banho de manhã, normalmente é só à noite, deixa eu entender. A gente teve um caso recente, tá, de um cliente que a gente estava analisando, que a gente deixou lá o analisador por um período, e aí, por exemplo, de manhã, os dois filhos dessa cliente tomavam banho, tá? Eles iam na academia junto, e eles tinham 2 banheiros na casa. Os dois tomavam banhos ao mesmo tempo. E à noite já não. A menina chegava da faculdade às 10 e pouca, e o menino não ia para a faculdade, ele tomava banho às 6 e pouco. E os pais também tomavam por ali. Então, tu consegue, com o analisador, perceber que o perfil de consumo deles traz que o momento mais crítico do dia seja da manhã, porque é quando os dois chuveiros estão ligados ao mesmo tempo. Estou citando um exemplo só para vocês entenderem, tá? Então, perfeito. Tem que medir, fazer análise, exatamente. Ou seja, é uma venda de consultoria. Não consultoria. É simplesmente montar painel de qualquer jeito e trocar a forma tarifária dele, né? É isso. Então, assim, por exemplo, para esse cliente, se esse cliente não tiver solar, vocês vão fazer uma venda conjunta. Vocês vão entregar para ele uma venda totalmente consultiva, que vai ter a solução do solar e vai ter a solução das baterias. É uma venda conjunta, né? Em alguns casos, não vão conseguir vender solar para esse cliente, porque não tem espaço, por uma série de questões. Mas talvez vocês consigam vender bateria para esse cliente. A bateria ela não fica mais vinculada àquela questão do espaço físico. Isso é muito bom. Vocês conseguem instalar efetivamente em restaurantes que não têm telhado suficiente para instalar solar, tem muito sombreamento, porque a bateria também é uma solução de economia. Né? Então, por isso que uma coisa leva a outra, considerando esse novo momento de vendas mais consultivas.
Nossa, tá. E aqui, então, a gente trouxe efetivamente, tá, a alteração, fazendo uma diminuição da tarifa branca, né? E aqui eu estou fazendo um deslocamento do horário da ponta. Tá? Então, se vocês observarem ali, nós não temos mais consumo durante o horário da ponta. Nós temos um consumo que ele fica mais expressivo aqui durante o horário da ponta, e na parte da intermediária aqui, temos um consumo que ele ficou com os mesmos 10%. Eu não influenciei nos 10%, tá? Só o percentual aqui do lado que vai estar errado, tá? Mas depois eu corrijo ali no arquivo antes de mandar. Então aqui nós temos uma economia aqui, ó, de 3.007, tá? Ou melhor, perdão, temos uma redução a uma fatura que vai ficar um resultado de 3.007, uma diminuição de 28,98%. Então, é uma economia bem grande, e aqui eu não estou falando de solar, nada a ver com solar, está falando só de bateria por hora. Mas posso adicionar solar como uma solução? Claro que pode. Vai aumentar ainda mais a economia do escritor. Então, é mais um fator a ser analisado, se for possível, obviamente, entendendo as limitações do local e tudo mais. Então, essa é uma alternativa que a gente entende que ela é muito plausível para clientes que vão ter, depois, compulsoriamente, a aplicação de tarifa branca. Pessoal, eles não vão ter opção. Esse é um ponto que eu gosto de destacar. Assim, isso vai passar, e quando passar, eles não terão opção. É como se tu acordasse no outro dia e simplesmente tem que se adaptar a uma realidade que não tem como. Eles vão estar desesperados, tá? Então é importante que vocês tenham essas soluções para aplicar para os clientes de vocês, estejam preparados efetivamente para apresentar isso para o cliente de vocês, tá? Não sei se você tem uma dúvida mais, tá? No máximo que eu penso que vai acontecer, eu já ouvi há umas 2 semanas que o governo quer uma fatia aí não sei se é através do governo ou a ANEEL que está pressionando isso, uma fatia de imposto daqueles que estão injetando energia através de baterias, que provavelmente no horário noturno, né, que tu não tem a geração, se tu está injetando na rede é porque está vindo de bateria. O máximo que vai acontecer no horário de ponta, nesse cenário que está na tela, no horário de ponta, consumo zero, é não injetar, mas atender a carga. Na verdade, assim, ó, aí tem um ponto bem interessante, tá? Porque assim, a bateria, por si só, ela não permite que seja injetada energia. Então, ter bateria no local não permite que consiga injetar energia na rede. Esse é um ponto. Aquela discussão, o debate que se teve, ele é com relação ao leilão, tá? O leilão de baterias. E aí a gente está falando que efetivamente vai ter injeção em alguns momentos, porque a gente está falando de uma solução que ela é depois do medidor, que é uma solução que ela é antes do medidor. Ela não tem exportação de energia. Então não vai ter influência nenhuma com isso. O que se tem de debate realmente ainda é a falta de normativa específica de aplicação das baterias. Isso eu concordo plenamente. Mas a gente tem algumas distribuidoras, como o grupo CPFL, por exemplo, que já tem, sim, normativas específicas, já tem a previsão normativa, tem outras distribuidoras também, mas em especial aqui falando, que é a nossa aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso é um ponto bem importante, tá? O que traz um pouco de insegurança, na minha concepção, é o fato de a ANEEL ainda não ter regulamentado o tema de forma mais abrangente. Tá? Isso é um ponto de insegurança para o nosso setor, eu concordo plenamente com isso. Tá? Mas vamos lá, quando a gente está falando de antes do medidor, não tem muito o que a ANEEL também tem que regulamentar, que ainda não regulamentou, que ainda não falou, que ainda não debateu, que ainda não discutiu. Tá? Agora, depois do medidor, que é o fato que eu trouxe, aí sim tem uma série de nebulosidades ainda que a gente precisa resolver. Maravilha, João. Vai lá, Everton. Bom dia, só para contribuir com essa questão, que nós estamos falando aqui da tarifa branca, uma questão que a ANEEL não definiu ainda, tá? E que isso está justamente na consulta pública, é o que eles chamam de opt-in ou opt-out, que é se todos os consumidores serão compulsoriamente migrados para a tarifa branca, e aí eles vão optar por sair quando for conveniente, ou se eles vão optar por ingressar na tarifa branca, né, que vai começar a cobrar, né, para todos os consumidores acima de 1.000 kW que queiram, ou seja, ele opta por ingressar nesse formato. A tendência, e aí é só um palpite nosso, por acompanhar as votações da ANEEL, então a gente
vê a votação da direção da ANEEL, as manifestações, enfim, a tendência pela relatoria é que seja compulsória a migração. Então, bota todo mundo que está com 1.000 kW ou mais na tarifa branca, e quem entender que não quer ficar, que tenha que se manifestar para sair, que é o que eles chamam de opt-out, né? Tu opta pela saída, mas tu é compulsoriamente colocado lá. E aí é um cenário mais, vamos lá, mais impactante, né, para os consumidores. Por quê? Porque ele não fez nada e está pagando mais caro, a partir de amanhã, né? E aí vai ter que se manifestar para sair. Ou seja, tem gente que nem vai saber que pode sair, isso vai levar muito tempo para ser popularizado, né, enquanto informação. Então, tem muito impacto econômico relacionado a isso, exatamente como o Gilmar colocou aqui. Então, é uma ótima oportunidade para a questão de venda de sistema de armazenamento, entre outras questões. Para vocês também, mas para mim travou um pouquinho. Everton? Travou um pouquinho, sim. O Everton travou. Travou. Aí, Voltou. Opa, estou de volta. Está de volta, sim, mas acho que estava finalizando a frase, acho. Pode seguir aí. Quer seguir, Gilmar? Quer que eu passe próximo aqui? Alguma dúvida a mais? Pessoal, vamos lá. Aproveita esse momento. Não sei se todos já conheciam a tarifa branca. A galera tá tímida aí, por favor, né? Somos todos do mesmo setor. Tem um fator bem curioso, Gustavo, que inclusive meu dedinho coçava, assim, né, no ano passado. Em determinado momento, a ANEEL chegou a ter um debate em nota técnica, tá? Então, o corpo técnico da ANEEL chegou a ter um debate onde eles chegaram a definir, eu vou me corrigir, não é definir, eles entenderam, o corpo técnico entendeu que não seria possível ter armazenamento em quem tinha tarifa branca. Tá? Então, naquele momento, o corpo técnico instruiu a diretoria da ANEEL, através de uma nota técnica, a vedar a aplicação de armazenamento de baterias em clientes que tivessem tarifa branca. E nós estávamos, na época, nessas discussões das NPs, que era quando nós estávamos falando que teria aplicação compulsória. E aí, naquele momento, assim, eu vi um monte de live, né, pessoal, tem que fazer, tem que aplicar bateria, tarifa branca, só que a ANEEL estava dizendo que não podia. Eu disse, não faz sentido, como assim? E aí, depois disso, teve uma série de movimentações, a diretoria da ANEEL não concordou com isso. O corpo técnico voltou atrás, né, e praticamente disse, olha, realmente, errei, né, tive um devaneio, errei, voltaram atrás e permitiram, então, novamente, aí, essa aplicação, entenderam que seria possível aplicar armazenamento de tarifa branca. Mas vocês imaginam se tivesse essa ligação? Seria realmente muito pior, é só realmente a parte onerosa da tarifa branca e nenhum bônus, né, com relação a isso. O problema é que a curva do pato só iria piorar, né, cara? A gente tem que armazenar e tem que usar do armazenado. Tem que baratear a bateria e fazer aquecer mais ainda esse setor. Aqui na GSIX a gente já tem feito muito projeto híbrido, tá, com armazenamento. Muito. A gente vê que o mercado está andando. O que a gente espera é que a Selic baixe, né? Que as taxas de juros baixem e que aqueça a economia, porque está todo mundo encolhido. Ou o cara é investidor, está com a grana parada, ou o cara não quer tomar o crédito a 2% ao mês. Então, isso aquece, mas em relação à compra da bateria, o grupo de famílias aí da classe A, a galera tá comprando, tá colocando, não quer ficar no escuro, entendeu? A gente está vendo cada vez mais isso. A gente está percebendo uma movimentação bem grande, assim, inclusive o interesse pelo próprio consumidor. Né? Inverteu, né? Não é mais o integrador tendo que mostrar que realmente faz sentido. É o consumidor indo atrás. E a gente está percebendo também uma outra movimentação bem interessante, que é alguns clientes colocando em xeque o conhecimento do integrador quando ele não sabe debater sobre armazenamento, ele não sabe falar sobre baterias. Então, isso é interessante. Cada vez mais a gente tem conteúdos, vídeos, o setor cada vez mais dissemina essa questão do armazenamento. Aí vai o integrador lá e diz, não coloca armazenamento agora. O mercado todo deve estar falando sobre isso, e esse integrador está dizendo o contrário. Então, a gente já escuta, né, algumas questões de clientes finais
dizendo que avaliam também esse conhecimento sobre armazenamento quando eles recebem proposta de integradores. Então, isso é um aviso para vocês. Se antenem, tá? Não tendem a inventar moda sobre isso, não levantem bandeira contra armazenamento, porque o cliente final ele está atento, ele está observando, ele está escrito bem elevado. Perfeita colocação. Tem que estar bem preparado, porque o próprio cliente hoje já sabe, ou está tentando buscar informações, e ele vai encontrar sobre o solar, ele já chegando sabendo o que ele quer. Aí, se você vai contra o sistema de armazenamento, ele percebe que ali existe uma falta de informação, ele já está até mais bem informado. É mesmo. E a gente recebe, assim, agora, como a gente tem o nosso esquema lá na Ergo agora, então alguns clientes, assim, têm dúvidas e tudo mais, a gente, vamos lá na sede, vamos ver e tudo mais, e a gente já recebeu, inclusive, o pessoal de instituição bancária, já fomos falar com o pessoal do hospital, então, assim, não tem mais nicho, tá, pessoal? Isso é um ponto também a ser despertado para vocês, tá? Não tem mais nicho, não tem mais mercado, assim, não é só esse cliente ideal, não. Todo cliente é cliente. Todo cliente é cliente, tá? Não é mais o pequeno, não é mais o grande, todos eles. Todos eles têm algum tipo de potencial, minimamente, para avaliação da bateria. Não estou falando que para todos faz sentido, tá? Eu quero também tornar o meu discurso como genérico. Mas é importante também que vocês vejam como que todos os clientes têm minimamente potencial de análise de implementação de bateria. Show de bola, Paulo, se quiser passar, eu vou deixar a minha mensagem final. O futuro pertence àqueles que enxergam possibilidades onde os outros veem limites. Tá? Então, obviamente, essa mensagem que a gente já usou nos treinamentos, mas faz total sentido aqui com isso que eu falei hoje, né? Muita gente vê como uma limitação aí, né, ou um problema, a tarifa branca, e alguns outros estão vendo isso como uma possibilidade de vender algo diferente, de ter um produto com valor agregado, de aumentar o seu ticket médio de venda da integração e de fazer, né, algo que se destaque, uma venda consultiva, que obviamente não vai chover concorrente. Para venda consultiva não chove concorrente. Perfeito, Gilmar. Perfeita colocação. Galera, podem levantar a mão aí, questionem, tirem suas dúvidas, aproveite. Até por questão de parte regulatória, aqui tem o Everton da Ergo. Levanta a mãozinha aí, Everton. Advogado, capacitado para isso. Lembrando aí também, pessoal, que então no nosso canal do YouTube vai estar a gravação disponível, né? Quem quiser ali, depois a Ana vai me passar a questão do PDF da apresentação, eu vou disponibilizar, só me chamar nesse último contato aí, no link abaixo, e também no chat tem os contatos da Ergo, que presta esse tipo de assessoria para integradores, né? Também BES, outras coisas, né? Não só esse assunto, né? Vai estar ali os contatos, tudo no chat. Gente, para quem entrou depois aí das 9, eu dei uma introdução citando a GESIX, né, como hoje um facilitador para o integrador. A gente está há 10 anos aí fazendo projeto de homologação e atende em 25 estados. Hoje já está fechando uns 7.500 projetos já. Tá? Tem bastante história, e o que a gente está recebendo de demanda para se tornar cliente da GESIX, isso é um ponto muito bom para nós, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o mercado precisa buscar mais, estar melhor capacitado, tanto colegas de profissão quanto integradores. Se os integradores buscam a gente porque o profissional que lhe atende não sabe lidar com híbrido, não sabe lidar com dimensionamento, não sabe... Então, isso nos preocupa, porque eu lembro quando ainda era funcionário na indústria, a gerência chegava e dizia, bom, aqui na engenharia, nesse departamento, a gente não tem opção de dizer que a gente não sabe. A gente pode dizer que vai buscar informação. Mas não pode, porque o pessoal da fábrica, o administrativo, todo mundo que está abaixo da engenharia está olhando para a engenharia como sendo a salvadora. É ali que eu vou ter a informação. Se eles não souberem, estamos lascados. Entendeu? Então, o engenheiro não pode dizer que não sabe, ele tem que buscar a informação e tentar responder.
E é isso que a gente faz aqui todos os dias. A gente não sabe tudo, a gente está sempre buscando, e aquilo que a gente, no alcance que a gente pode, no tempo que a gente pode, a gente procura fazer, principalmente o café, que dá uma capilaridade melhor, fica disponível aqui ao vivo para a galera trazer as perguntas, ou fica gravado lá no YouTube depois, para quem quiser assistir depois. Mas a gente, como a Ergo, que faz muito conteúdo, galera, sigam lá no canal no YouTube, bota aqui também, Ana, faz favor, bota o link do canal no YouTube, do Instagram de vocês, sigam, pessoal, e busquem a melhor informação, esteja preparado. O solar, ele muda toda hora. O mercado de energia no Brasil muda toda hora. Tá? É complexo? Sim, é muito complexo. E imagina se a gente ficar estagnado, não buscar, achando que ainda a gente faz a redução de 95% de energia. Pensando que ainda é simplesmente olhar para a fatura e tocar painel no telhado do cliente. Ou pensar que ainda é simplesmente dizer que um monofásico vai ter uma taxa mínima ali de 30, 40 reais. Não é mais assim há muito tempo. Então, você tem que saber para poder vender melhor. Senão, você vai ter que sair do mercado. E quem está no mercado, e eu posso dizer, tem gente vendendo muito bem, tá? Tem gente colocando projeto aqui na GESIX de 20, 30 projetos mês. E diversos, não é só fast track. Então, assim, se uns conseguem vender na mesma situação Brasil, por que o outro não consegue? A gente tem que estar com a melhor informação, tem que explodir nossa mente, tem que buscar criatividade. Se tu ficar imerso a problema, só vai vir mais problema. Agora, se tiver, como a Ana fala muito nos stories ali dela, se a gente estiver focado em soluções, com certeza elas vêm. Tá certo? Então, essa mensagem final eu gostaria de deixar. Se tem gente vendendo, é porque tem mercado comprando. Aí a pergunta que tem que fazer é, por que eu não estou vendendo? Por que meu time não está vendendo? Por que minha empresa está travada? Será que a galera está engajada? Ó, todos aqui, 30 e poucas pessoas, estão de parabéns, porque pararam uma horinha para afiar o machado, cara, e tem que ser assim. Às vezes é às 10 da noite que alguém vai abrir uma live, a Bárbara Rubim, ou a sexta-feira de manhã, eu acho que ela costuma fazer às 7 da manhã. Ah, mas é às 7 da manhã. A informação vai estar ali às 7 da manhã, entendeu? Então, e o meu time, tem que compartilhar com o meu time e entrar também. Então, galera, se o mercado não contar com a gente para levar informação e para fazer acontecer, o mercado solar, ele só murcha, entendeu? A gente está esperando o pessoal de Brasília resolver. Sim, em questão de lei e tudo mais, só que quando entra as questões de votação, a gente tem que também participar. Quando é consulta pública, que se chama, né? A gente tem que participar, tem que dar nossa opinião. Ah, vem uma pesquisa da Greener, que é relevante, porque com certeza eles também levam essa pesquisa para outros órgãos. A ANEEL também e tal. Tem que participar e responder a pesquisa da Greener, entendeu? A gente tem que fazer a nossa parte. É pequenininho, mas se todo mundo fizer, isso soma muito, tá? O Marcos Pérez tem uma pergunta aqui, Opa! Com a mãozinha levantada. Vai lá, Marcos. Vamos lá, bom dia a todos, mais uma vez. Parabéns aí pela apresentação. É realmente uma dúvida aí que muita gente tem, a falta de conhecimento, né? A gente está aqui para adquirir conhecimento. Em relação à questão da tarifa branca, pode ser que vai ser obrigatório ou não a entrada, né? Ou ao contrário, a saída, né? A pergunta quando seria isso? Tá? Já tem uma data definida, e a outra questão é justamente o quê? Quando para o grupo B, além da tarifa branca, vai entrar a ponta e fora a ponta? Vai ser o completo, que nem o grupo A hoje? Na verdade, a alternativa 3, tá? Se a gente for ver a nota técnica, foram dados da alternativa 0 à alternativa 3. A alternativa 3 é o que a nota técnica sugere que vá para frente, e foi com base nela foi aberta a consulta pública. A alternativa 3, ela é de compulsório. Tá?
ela é uma aplicação compulsória, ou seja, ela é obrigatória. Então, esses consumidores, dentro dessa faixa de consumo, acima de 1.000 kWh, a nota técnica trata dessa mudança acontecendo ainda em 2026. Gilmar, mas quando isso vai acontecer? Não tem isso. Porque a consulta pública ela já foi encerrada. Depois que ela é encerrada, é feita a análise das contribuições, e é essa fase que nós estamos agora, nesse momento, e das contribuições é gerada uma nova nota técnica. E essa nota técnica ela é fornecida como base de aplicação para a diretoria. E a diretoria da ANEEL ela vai fazer o debate dela, né, para ter a votação. Então, todo esse caminho ele pode demorar alguns meses ainda, como pode demorar alguns meses. Então, essa discussão e essa resposta para dizer data, a gente vai ter quando tiver a votação. Não temos ainda, infelizmente. Tá? E a segunda parte da pergunta, que é com relação a como é que isso vai ser aplicado, como é que a gente vai perceber essa alteração, não sei se eu entendi muito bem, mas o que a gente vai ter na tarifa branca é o horário, o posto tarifário fora ponta, intermediário e ponta. O grupo A, ele tem uma característica somente de 2 postos tarifários, do fora ponta e do ponta. E a tarifa branca, ela tem essa peculiaridade, que é adicionada um posto tarifário a mais, um posto tarifário intermediário. Ele vai ter, normalmente, das 5 às 6 e das 9 às 10, porque eu falei que é 1 hora, né? Então, 1 hora antes e 1 hora depois do horário da ponta. Então, essa é a característica da tarifa branca. Tá? Todos os clientes que estiverem em tarifa branca, obrigatoriamente, têm esses 3 postos tarifários. Muito bom. Ok, obrigado. Tanto o consumo para carro elétrico, que está aumentando para caramba, quanto o custo da energia no horário ponta e intermediário, isso daí vai puxar automaticamente a necessidade de bateria. É aí que está. Tu trouxe um exemplo legal que eu esqueci de comentar. A gente tem, em alguns casos, né, alguns modelos de negócio que foram criados pelo setor, que eles são de usinas, né, relativamente pequenas, e a instalação de um poste ou de um transformador, né, mas como preocupante muitas vezes, e a colocação ali de um carregador veicular. Esse carregador veicular, imagina se ele tiver o horário da ponta, né? E aí, por exemplo, o Marcos vai lá com o carro elétrico dele, na usina do Rio, e diz, eu quero carregar a 40 kW. Então, tu vai ter um alto consumo, né, durante aquele período do horário da ponta, e o dono daquele eletroposto vai ser muito onerado, vai pagar muito caro. Em alguns casos, a gente vai ter que remodelar esse modelo de negócio para que ele volte a fazer sentido. E pode ser que em alguns casos baixe tanto a rentabilidade que não faça mais sentido se aplicar nesse formato. Então, esse é um exemplo bem interessante. Tá? Bom ponto, porque tem locais que daqui a pouco não vai poder fazer uma geração de energia. Ou ele vai buscar um alto consumo remoto de uma usina que está disponível. É que se ele buscar alto consumo remoto e ele tiver transformador, ele não pode ser debutante. Aí ele sim, já sim, tem que ser B. Mas se ele tiver um poste, se ele ficar limitado ali a um poste, aí sim. Então, a depender, por exemplo, se for um carregador virtual de 40 kW, ele pode ser colocado no poste. Um poste tem potência de transportar isso tranquilamente. Aí talvez ele possa realmente receber energia de outro local, alto consumo remoto, e ele mesmo assim vai ser penalizado ali por causa do consumo do local. Porque ele certamente vai ter um consumo acima de 1.000 kWh. Sim, perfeito. Para contribuir aqui com a pergunta do Marcos também, Marcos, uma questão relevante, tá? A ANEEL, quando ela lançou essa consulta pública, ou seja, na instrumentação da consulta pública, o texto já fala em aplicação em 2026. Então, a consulta já é voltada a aplicar a tarifa branca ainda em 26, tá? Já tem lá o ano citado, inclusive. Então, não é uma coisa assim, quando for aplicado. Não, é nesse ano. O momento depende, né, dessa questão regulatória que o Gilmar falou. E essa questão dos carregadores de carro elétrico, eu também entendo que ela é muito relevante, vai sofrer impacto, seja positivo ou negativo, provavelmente negativo, mas aí é ainda uma suspeita, com relação à tarifa branca, e tem uma grande possibilidade de isso alterar o formato dos modelos de negócios de carregadores de carro elétrico a ponto de nós termos uma tarifa dinâmica para carregar um carro elétrico, ou seja, não vai mais ser assim, eu carrego lá no posto, vamos lá, que a Ergo tem um carregador aqui na sede da empresa. Eu carrego na Ergo a R$ 1,57, sempre. Não, é R$ 1,20 durante o dia e R$ 2,10
no horário em que a energia vai custar mais caro. Então, vai fazer com que eu vou fazer o que a ANEEL quer fazer, né? Que é forçar os consumidores, né, a usar a energia no horário que é mais conveniente para mim, que sou o gestor desse carregador. Então, muito provavelmente, os modelos de negócio vão mudar para ter uma tarifa dinâmica, ou seja, o investidor vai ter que cobrar mais num determinado horário porque o custo dele está muito maior. Essa é uma questão bem relevante para os modelos de negócio, que vão passar, obviamente, por uma revalidação, ajuste, né? Os valores de hoje provavelmente vão sofrer alterações também. Feito, meus caros. Se não tem mais Tenho dúvidas, mais uma pergunta. Posso, Gustavo? Vai lá, claro. Então, com relação à questão da aplicação das tarifas, ótimo, tá, excelente, explicado, né? A pergunta também é o seguinte: a gente sabe hoje que as companhias não estão preparadas a nível de medidores para a aplicação dessas tarifas. Não, tem muitos medidores ainda antigos, tá? Quantos por cento hoje que a companhia consegue aplicar essa tarifa? Não, na verdade, até na própria nota técnica eles falam sobre o percentual, tá? Eu não vou me lembrar de cabeça, mas é um percentual bem baixo hoje que a gente tem. Em torno de 2 ou 3% que a gente tem hoje de medidores inteligentes, tá? É algo bem baixo. Na nota técnica tem essa informação. E aí o que é o grande ponto, tá? Aí nós temos uma outra questão debatida. Temos uma outra discussão, uma outra consulta pública que foi falada sobre medições inteligentes e a alteração dela. Então, a gente já está cada vez mais nessa dinâmica de fazer alteração de medição. Estou falando isso do ponto de vista distribuidora. Então, isso vai acontecer naturalmente em qualquer distribuidor do Brasil em pouquíssimo tempo. Isso vai ser, inclusive, uma obrigação, uma exigência por parte da ANEEL com as distribuidoras. Muito porque o medidor inteligente não vai permitir somente ter essa cobrança dinâmica, mas também que se consiga ter os parâmetros de entrega, a qualidade de energia que realmente é o consumidor. E aí se consiga parametrizar um pouco melhor também essa qualidade. Então, o medidor inteligente não serve somente para cobrança, ele também serve para defender o consumidor nesse ponto de vista de entrega de energia. Fechou, minha gente. Quero agradecer aqui novamente para o Gilmar pela participação aí, de todos da Ergo também, e de todos que disponibilizaram essa 1 hora para a gente afiar o machado. Ia perguntar para a Ana se ela vai disponibilizar depois o PDF da apresentação. Pessoal, no chat tem o contato da Dayana, que é aqui do nosso time. Levanta a mãozinha aí, Dayana. Dayana do nosso time comercial, ela vai daí passar para você a apresentação, tá certo? Porque muitos que estão aqui hoje não estão dentro do grupo do café com o integrador. E eu vou fazer esse convite. Deixa eu colocar ali agora o link do café. Vai para dentro do grupo que... Isso, que a gente disponibiliza também no grupo. Ó, clique no link que está aqui no chat. Entra no grupo do Café com o Integrador. E é isso, minha gente. Na sequência, vamos também ter esse episódio no canal do YouTube da GZix. Bons negócios essa semana aí, tá? Fiquem com Deus. Vão para cima, que o mercado depende da gente. Quer deixar uma mensagem final aí? Não, só agradecer realmente. Contem com a gente, tá, pessoal? Por favor, não percam negócios por falta de conhecimento ou por ficarem com dúvidas sobre situações, tá? Por favor, entrem em contato com a gente. Nós estamos extremamente à disposição aí para ajudar vocês a ganhar dinheiro, tá bom? Tamo junto. Até mais, Valeu. gente. Se Boa cuidem. semana.